Diretamente aqui dos estúdios Caçapava-On, eu sou o Malboro. Vamos começar mais um podcast Território de Peão. A partir de agora nós vamos bater um papo, tirar todas as informações e também tirar as suas dúvidas sobre o mundo do rodeio com ele, um dos mais consagrados comentaristas de rodeio da atualidade. Ele que vem trazendo aí dentro de uma trajetória de sucesso toda a bagagem e experiência de tudo aquilo que acontece após as montarias com um comentário excepcional e de maestria. Carlos Panda, boa noite, meu amigo. Boa noite, Malboro. Muito boa noite a todo mundo que nos assiste pelo mundo inteiro através da internet. Uma satisfação estar aqui. A gente se conhece faz um bom tempo e quando a gente cruza o nosso trabalho, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. É muito prazeroso ser como um profissional de rodeio, como um amigo. A gente tem uma alegria imensa de estar junto. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Bacana demais, a satisfação é sempre nossa. E ter um profissional de rodeio da sua magnitude, para nós é motivo de satisfação e alegria, viu? Queria que você se apresentasse aos amigos, ouvintes e os telespectadores aqui do programa. Pessoal, meu nome, eu sou xará, eu sabia, né? Eu sou o Carlos Eduardo da Silva, moro em Pindamonhangaba, né? Sou nascido e criado em Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba. No rodeio, o pessoal conhece como Carlos Panda, né? Foi um nome que surgiu durante a nossa trajetória, no início da nossa trajetória dentro do rodeio. Eu tenho 41 anos, resido em Pindamonhangaba, né? E vou para vários lugares, mas minha base é minha família em Pindamonhangaba. Hoje, nós estamos em 2024, aproximo 18 anos dentro do rodeio aí, comunicando, né? Não só os comentários, a gente exerce algumas outras funções. Eu sou comentarista de rodeio e também atuo como locutor de provas equestres, principalmente laço individual e 3 tambores. A gente divide aí o nosso espaço, o nosso trabalho nessas duas funções, mas os comentários são a nossa carreira marcada, né? Como comentarista, tive a oportunidade de passar por vários lugares do nosso país e fazer bastante amigo, fazer bastante contato e fazer muita história, né? Isso que a gente leva. E hoje a gente atua nos rodeios brasileiros, atuo em variados lugares, né, do nosso país, variados estados, né? Esse ano já tive a oportunidade de retornar ao estado de Mato Grosso, onde a gente já teve uma trajetória, o estado de Goiás. Ano passado tivemos na Rondônia, esse ano estamos atuando num campeonato no estado do Espírito Santo e basicamente a nossa agenda, boa parte, né, um bom percentual dela é realizado no estado de Minas Gerais, né? A gente mora bem próximo aqui do sul de Minas. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Minas é um estado muito grande, tem um número muito grande de municípios, consequentemente tem várias outras oportunidades, né? Vários organizadores de rodeio lá que contam com o nosso trabalho e a gente tem a alegria de retornar e de abrir novos espaços, né? Bacana. O nome Panda veio da onde? Você que escolheu ou alguém que colocou? O rodeio que colocou, né? Conta pra gente. Foi assim, eu comecei a trabalhar dentro do rodeio. Em 2006 eu comecei a procurar rodeio, como a gente fala, né? Certo. Eu tenho muita amizade, sempre gostei muito do esporte. Pindamonhangaba, nós, além de uma festa muito tradicional, que era a Expovap, e eu morava muito próximo da Expovap e comecei a conhecer os competidores, ficar mais próximo do rodeio. Em 2006 eu comecei a ir atrás disso aí. Tínhamos muitos rodeios pequenos, né? Lagoinha, Pinda, Taubaté, a região aqui do Vale do Paraíba. Tínhamos os rodeios tradicionais das cidades e tínhamos os rodeios de bairro, rodeio rural, rodeio tradicional, porém eram rodeios menores. Então em 2006, comecei essa trajetória, comecei a buscar um espaço. Eu ia com os peões, né? Igual você é muito conhecido dos peões, então a gente cria muita amizade. Eles que foram me colocando no rodeio. Estou fazendo uma volta grande aqui, mas vou chegar no Carlos Panda. Em 2007 eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael Vilela, né? Que hoje é uma referência na comunicação do rodeio brasileiro. Ele é o locutor não o oficial, mas assim o principal locutor da PBR, né? Que é o principal campeonato
no mundo, no Brasil. Hoje ele atua em outras áreas, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, de aprender com ele. Eu trabalhei já com ele também. Exatamente. Eu acho que você conheceu ele bem antes de mim. Conheci ele, sabe aonde? Eu comecei em 92. Pegando um pouquinho do gancho aí do que você tá falando, Sim. eu comecei em 92 porque eu morava perto do Clube do Laço. Você falou que morava Sim. perto da Expo VAP, e isso aí mesmo. direcionou que você pegasse paixão pelo esporte, né? Eu morava praticamente a 50 metros do Clube do Laço, o antigo Clube do Laço, lá no Altos de Santana. Isso com 10 para 11 anos de idade, e ali comecei a ouvir. Na época, o Wilson Biscoito, a marca 70, vinham ali fazer os rodeios. Conheci o Wilson Biscoito. Conheceu? Aprendi a narrar Sim. com ele, comprando fitas depois do rodeio lá no caminhão de som, e escutava. E isso em 91, 92, ali foi o nosso começo. Nunca tinha trocado uma palavra com o Wilson Biscoito. Em 98, narrei o primeiro rodeio do lado do Wilson Biscoito, contei essa história, ele chorando Que na legal. abertura, contou. Hoje eu tenho aqui um menino que aprendeu a narrar comigo, mas não porque eu ensinei falando, colocando ele num banco e explicando o que era o rodeio, mas e contou toda a história. Então foi bacana demais. E em 97 para 98 conheci o Rafael Vilela lá no antigo Barcelona, onde a gente trabalhou juntos. Eu imaginei isso aí, porque ele trabalhava, a gente tem uma amizade, né? Eu trabalhei na equipe dele. E daí ele contava esses detalhes, porque eu era muito criança e eu ouvia falar, minha irmã... Barcelona Country, do Zé Carlos Nunes. A minha irmã era da mesma idade do Rafael. E, vamos no Barcelona, daí eu vi que era uma casa de show country, né? Sertaneja. Exatamente, era e referência. foi um boom naquela época. O Vale do Paraíba era fortíssimo, essa década de 90. A gente teve a chegada do Vale Rodeio Show, que era uma etapa da Confederação Nacional, mas nós tínhamos eventos muito grandes. A própria Expo VAP, a Fapija e as outras cidades todas, como Caçapava, Taubaté, o São José dos Campos já tinha um grande evento. Mas as outras cidades ao redor, que são menores, que têm mais ainda tradição, se fortaleceram e criaram seus rodeios, né? Monteiro Lobato, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, o outro lado, né, que vai para a Serra, Redenção, Natividade, Lagoinha, Cunha. Então, aquilo lá deu uma base muito forte para o rodeio no Vale do Paraíba. Com certeza. E nós somos reflexo disso aí. Né? A gente tem, a gente está falando, ainda não cheguei no Panda, mas vou chegar. Isso aí deu muita inspiração, né? Nós aqui, hoje, temos profissionais, apesar do rodeio no Vale do Paraíba estar um pouco mais restrito, está se reestruturando, mas ele projetou muita gente. O Vale do Paraíba tem bons locutores, bons profissionais e, claro, muitos atrelam a sua vida do rodeio com outras profissões, faz com que você fique mais preso à região. Exatamente. E eu meio que meti a cara, sabe? De 2007 para frente eu comecei a ter oportunidades com o Rafael. 2008 eu estava em Campos do Jordão, foi quando eu comecei a comentar rodeio. Começaram a surgir os comentaristas nos rodeios maiores e os contratantes da época começaram a sentir a necessidade do comentarista. Porque antes era o locutor que fazia tudo, né? Exatamente. Ele chegava ali no recinto do evento por volta de 5 horas, 6 horas comecinho da noite ali, já tinha que falar os patrocinadores e ali ia até a hora das montarias, ele que fazia todo o cerimonial. Mas graças a Deus hoje o rodeio se tornou um rodeio técnico e vocês vieram aí para agregar com um trabalho fantástico. Exatamente. E a nossa escola de locutor é essa antiga. É o locutor que fazia tudo. Ele era a única voz dentro do rodeio. E aí começou a surgir o Cacá de Barretos. E aí, 2009, o Rafael precisava de um assessor. E eu vislumbrando outros rodeios, me imaginando se eu for, né? Então eu entrei para a equipe dele com o intuito de querer conhecer mais, ser um pouco mais conhecido. Nosso esporte ainda trabalha dessa maneira. Buscando espaço e também buscando conhecimento, né? Com certeza. Conhecer e ter conhecimento, principalmente, digamos, contatos. A gente, hoje em dia, muitas pessoas perguntam, Carlão, qual é o segredo? Não é o segredo. O segredo é, cada evento, você fazer uma autocrítica, trabalhar e demonstrar confiança. Hoje, o contratante, ele trabalha muito sobre a confiança, principalmente da comunicação. Ele sabe que o Marlboro vai resolver, o Marlboro vai passar o recado que a gente quer, que é falar daqueles que nos apoiam e dar uma alegria, trazer emoção dentro do rodeio.
Voltando ao Panda, no primeiro evento que eu fui trabalhar para o Rafael Vilela, eu era assessor, então eu fazia todo o cerimonial, se precisasse, eu tinha que escrever, né? Preparar para o locutor ficar tranquilo na hora de trabalhar. Exato. E as fichas também. Então, igual você vai na arena, precisa de alguém que entregue uma ficha. Então eu fazia essas fichas. E o PH, que é o DJ do Rafael, estava num estúdio e ele conseguia assistir o rodeio. Ele estava ali trabalhando, mas ele tinha um painel igual esse aqui, e ele assistia o rodeio. E ele me viu chegar perto do Rafael, e o Rafael é bem mais magro que eu. Aí, na época, o Kung Fu Panda era o desenho da moda, sabe? Sei. E daí ele falou, ó o Kung Fu Panda entregando papel pra você. E ficou o Panda. E as pessoas que estavam ao redor não me conheciam. Não, Carlos Eduardo é uma coisa muito formal, né? Você tem o mesmo nome. Não, então, para. Olha, a coisa mais rara no mundo é alguém me chamar de Carlos Eduardo. Eu também. Só se for alguém para corrigir. Carlos Eduardo, você já sabe que é uma correção. Mas assim, então eu não tinha um nome no rodeio. Todo mundo sabia que era o Carlão de Pinda. Até o Cacá de Barretos falou isso. Falou, Carlão, ficou Carlão. Daí, quando surgiu o Panda, ficou Carlão Panda. Meu nome é Carlos Eduardo. Daí eu aderi o Carlos Panda, ficou muito legal, todo mundo me conhece. Eu achei que é um nome que traz, assim, o rodeio tem uma identidade, né? Por exemplo, Marlboro. Marlboro, eu acredito que ficou porque era uma marca muito forte, presente no rodeio, né? Então ficou aquela marca, uma marca western, né? Apesar de ser um nome, uma marca de cigarro, mas ficou a marca do cigarro do cowboy. Eu lembro, quando fala Marlboro, na minha cabeça vem aquela imagem dos cowboys, todos lá nos Estados Unidos, que é o hábito deles, né? Tanto aquele lance de lá que há fumo e de fumar é do cowboy americano. Então aquela imagem do propaganda do Marlboro é o que fez eu escolher meu nome. Com certeza. E porque Carlos Eduardo, é que nem você acabou de falar, Carlos Eduardo. Vai chamar ele Eduardo? Não, mas vai chamar eu de Dudu, locutor Dudu, não tem jeito, né? Dudu da emoção. Não dá. Aí eu ficava vendo, todos os nomes que vinham na minha cabeça já tinha alguma coisa semelhante, ou não achava. Graças a Deus, eu sempre tive peso na voz, desde muito novinho. Eu pensava, não, tem que ser alguma coisa de impacto também, tem que ser alguma coisa, como a gente diz hoje no rodeio, alguma coisa agressiva. Aí eu vi o comercial do Marlboro um dia, passando no intervalo comercial lá. Venha para onde está o sabor, venha para o mundo de Marlboro. Não, mas eu endoidei. Falei assim, vai ser isso aí. Aí ficou o Panda e hoje, graças a Deus, muita gente conhece o Panda. Bacana demais. Queria que você falasse um pouquinho, você já falou de como foi o seu começo, né? Quero agradecer e parabenizar aqui o trabalho fantástico que o Rafael Vilela também tem aí, o seu podcast 360, né? Sim, é um podcast que abrange bastante, né? O agronegócio, principalmente. Isso. O Rafael é referência, né? Podemos dizer que dentro da comunicação é o locutor completo. É locutor de prova, é locutor de rodeio, é apresentador, é comunicador, né? E faz aí com maestria também o seu podcast. Quero parabenizar. Faz muito tempo que eu não vejo o Rafael, viu? Eu também. É mesmo? Apesar de morar em Pinda, Rafael é muito ocupado, né? E depois da pandemia, muitos locutores migraram para outros serviços, igual você. Se for só o rodeio, não são tantos eventos. Exato. E você é um comunicador também que abrange outras, digamos assim, outros aspectos, né? Não só o rodeio, mas a comunicação através do rádio, agora através da internet. Isso. E então, essa versatilidade abriu portas. E o Rafael já é leiloeiro oficial faz muito tempo. Isso, bem então, colocado. E aí ele começou a ter oportunidades aí no leilão, nos leilões, principalmente da Criar Leilões, que é uma empresa que abraçou o trabalho dele e ele tem expandido um trabalho. Leilão não é fácil, né? Tem que ser muito, muito profissional e ele tem dado conta do recado aí. É um cara fantástico. Fala pra mim, a gente começou aqui, você falou dos dois trabalhos que você exerce dentro do rodeio, que é comentarista de rodeio. O que é o comentarista do rodeio? Então, eu acredito que foi uma necessidade de todos os esportes, sabe? A partir do momento que eu comecei a comentar alguns rodeios, eu tive a oportunidade de ter contato com a PBR, que é a entidade que mais
trabalha em prol do esporte, né? Todo mundo trabalha em prol do esporte, mas é uma empresa que tem um propósito, como o propósito da PBR é fomentar e evoluir o esporte, perpetuar o esporte. Então eu percebi nos outros esportes que eu comecei a assistir, que eu né, na adolescência pratiquei outros esportes, eu nunca montei 2 vezes para virar história de fundo de brete, né? Da peãozada perguntar, mas assim, eu percebi nos outros esportes, por exemplo, eu assisti o tênis e eu comecei a ouvir o comentarista traz informações que faz com que você esteja cada vez mais entendendo aquele esporte, automaticamente você começa a se interessar. Então, por exemplo, eu assisti futebol americano, era uma coisa que eu falei, eu quero ver, porque eu percebi que os comentaristas da televisão, né, eles entravam para trazer informações, skate, esportes diferentes. O nosso esporte é o mais radical do planeta. Exatamente. Então, eu comecei a procurar entender o máximo do nosso esporte e o que a gente tem que fazer. Eu, como comentarista, eu tive uma oportunidade de trabalhar no bastidor do locutor, né? Eu, como assessor do Rafael, eu via o que o DJ queria fazer, o que o Rafael queria transmitir, o espaço que tinha para o comentarista e o que seria bom para o comentarista. E eu tive essa oportunidade de estar nessa época onde o Rafael começou a migrar para a televisão, para os programas da PBR. Certo. Então, começando a ver o rodeio como esporte para a televisão. E a gente sabe, principalmente aqui na nossa região, que quanto mais urbano, né, o Brasil se urbanizou bastante, as feiras foram diminuindo, as feiras agropecuárias, então o contato do povo urbano com a parte rural diminuiu muito. Né? Certo. Então, precisou-se de ter uma linguagem além da emoção que o locutor coloca ali na hora do rodeio, um pouco mais de informação. Hoje, os locutores informam, porém, alguns termos ainda são termos usados dentro dos rodeios, dentro daqueles que linguagem conhecem. diferente, né? Linguagem do rodeio, né? E o comentarista entra para tentar explicar isso que aconteceu, por que o locutor falou ai, ai, ai no final da montaria. Porque houve uma dúvida se deu tempo ou não, exemplo. Né? Então, quando o comentarista, eu vejo que entrou nesse espaço. Confesso para você que a função, muitas vezes a gente, por inexperiência, a gente faz uma segunda locução ali. Você meio que narra o que aconteceu e depois, conforme você vai adquirindo, eu falo como profissional, como alguém que construiu um espaço dentro do rodeio. Depois você vai criando a sua personalidade. A locução é assim também. Você se espelha em alguns e depois você vai criando as suas expressões, o seu estilo, o jeito que você usa a voz, o jeito que você se comunica. E eu, por ter tido essa escola e ter uma influência muito grande da PBR, querendo mostrar o esporte nos lugares que estava, então eu parti para uma linguagem um pouco mais, não refinada, mas assim, um pouco mais séria, né? Tentando traduzir o que aconteceu na hora que abriu a porteira. Então, o comentarista é nesse sentido, trazendo informações, né? Extra montaria, que tem muita informação que não acontece ali nos 8 segundos. É bastidor, é coisa que a gente tem que... É coisa da experiência e que seja relevante. Né? Muitas vezes a informação irrelevante, ela ocupa o espaço de coisa boa, né? O comentarista também tem um papel fundamental dentro do cerimonial de abertura, que é chamar os profissionais de rodeio e também os destaques, né? Com certeza. Então, mas o Marlboro hoje, eu estou percebendo, e isso eu acho muito importante. Os locutores, isso aí aconteceu muito assim, eu percebi com a entrada da PBR, tinha eventos que os locutores não sabiam como funcionava. Então deixava e a PBR mandava... Estou falando na época que eu trabalhei lá, de 2010 a 2013, que faziam-se muitos eventos, né, que a PBR
tinha uma parceria com uma empresa e conseguia abraçar muitos eventos. Então ela fazia bastante evento e precisava dessa comunicação, passar o recado dela. Uhum. Né? E muitos locutores, às vezes, estavam pela primeira vez. Criou esse hábito do comentarista apresentar. Eu acho que é bom, sim. É uma apresentação diferente, porque o locutor, muitas vezes, ele tem que fazer... Hoje em dia, eu vivo isso muito em Minas. Minas e em outros lugares aí do país, que nós precisamos fazer 2 cerimônias de abertura. Tem apresentar todo o pessoal de poder público, de quem está realizando. Muitas vezes tem eventos que a gente vê 2 aberturas, uma num dia e a outra do rodeio no outro dia. Eu já passo por isso. Nessas aberturas, é onde o locutor vai dar aquela apresentação do prefeito. É a hora que, muitas vezes, o poder público usa a arena para mostrar o que está fazendo, mostrar o seu apoio, mostrar que está fazendo aquela festa não só para a gente que trabalha, né, mas assim para quem mora lá. Exato. E tem um período que a gente tem que mostrar o nosso show. Qual que é o nosso show? O nosso show é o rodeio. O que é o rodeio? É um cara montando? Quem que é esse cara que monta? E esses animais, como é que são condicionados? A gente tenta entrar nesse espaço. E hoje, então, tem muitos campeonatos que priorizam a apresentação desses competidores, porque eles são as estrelas. Exatamente. Quando eu falar, o pessoal já sabe mais ou menos. Eu vi na abertura que tem o Paulo Sérgio Marinho vai montar. Nossa, Paulo Sérgio Marinho. Daí, quando o locutor passa, o comentarista vai falar um pouco sobre Paulo Sérgio. Né? Esse competidor já ganhou tantos títulos, já teve tais conquistas dentro do rodeio. A gente mostra mais ou menos o que ele pode fazer ali. Exato. E o histórico dele, o peso que tem aquele competidor naquela competição. Né? Então, hoje em dia, os campeonatos têm trabalhado nesse molde. Né? Mas eu já estou vendo muita integração, os locutores já começando a se integrar mais na abertura. Eu acho que tudo é válido, sendo bem feito, bem executado. Eu acho que tem que ter uma sincronia, tem que ter uma direção. Exato. Tendo uma direção, o locutor consegue trabalhar junto com o comentarista tranquilamente. Acredito que tem que ter uma direção que dê confiança, que deixa na mão e fala, esse cara vai fazer, então eu estou tranquilo, estou despreocupado, os dois se alinham ali dentro. Né? Mas o comentarista ganhou muito espaço, principalmente com as aberturas. Eu queria que você pegar um gancho sobre isso que você está falando, que os comentaristas ganharam bastante espaço. Eu já vi, né? Não presenciei pessoalmente, mas vi através de redes sociais, tem comentarista que chega até ao ponto da oração. Né? O que você acha sobre isso? Você acha que é um momento que tem que ser passado para o locutor ou não? Não tem uma regra assim? Não, na verdade não existe uma regra, né, Malboro? Eu tenho rodeio que eu vejo que o locutor só dá o oi. E mas fala verso. Tem locutor que depende o Brasil, eu falo isso muito para meus amigos, é muita diversidade cultural. Exato, né? É isso que eu ia estar falando. Então vou dar um exemplo para você. Lá no norte de Minas, onde eu faço, rodeio é reduzido. O Marco Brasil é um locutor que leva público, o pessoal vai para ver ele, não vai para ver o rodeio. Exato. Então depende muito disso. Hoje eu vejo que tem lugares, entra naquele lance que eu falei para você da confiança. Eu acho que as pessoas botam muito mais confiança às vezes no comentarista e o locutor também já passa a bola. Eu acho que é válido. Porém, na minha concepção do Carlos Panda, eu acho que ainda tem a cultura, eu acho que parte da cultura está na oração do locutor. Exato. Na participação do locutor. Certo. Eu acho que tem que ter aquele como é que eu posso dizer? A gente fala que criar o clima, né? A gente chegar antes, o rodeio vai começar às 9h30, 9 horas o locutor já está dando aquela falada. Eu acho que esse é o espaço dele fazer um agradecimento, mandar um abraço, porque muita gente gosta desse carinho que a gente tem através da comunicação. Tem lugares que a gente é proibido de mandar um abraço. Eu já fui em lugares que o diretor fala para mim, Carlão, você veio para comentar o rodeio. Ponto. Ótimo, beleza. E tem lugares que a gente tem liberdade de falar durante o rodeio, mas essa prévia do rodeio eu acho que é muito importante, é a hora que a gente cativa as pessoas, cria uma expectativa, 9h30 vai começar. Ele está dando um oi aqui, 9h30, 9 horas, então eu vou dar uma volta, vou comprar uma pipoca, refrigerante para a criançada, para arrumar um lugar na arquibancada. Isso se não tiver lotado, né? É. Então,
Eu acho muito importante. Eu acho que a figura do locutor ela tem que ser preservada, sim, com a questão tradicional. Eu repito, existem eventos e eventos. Um evento igual acabou ontem de Americana. Um evento muito extenso, um evento grande, um evento que capta muito público e muito investimento. Então tem marcas que estão esperando ali o seu espaço num comercial, na voz do locutor padrão. Então não tem tempo para que haja o que o Zé do Prato fazia antes. Mas assim, eventos que precisam disso. Eu tenho, graças a Deus, essa experiência de trabalhar no maior, que foi Barretos, e trabalhar em eventos no interior de Minas que a gente passa a ser protagonista do evento, porque eles veem a gente, né, vê um comunicador ali, no caso do locutor vibrando, e um comentarista trazendo informações, falando diferente, né? Então, na minha concepção, a parte de oração, claro, não condeno. Não estou falando que é errado nem certo, mas eu gosto muito ainda das orações inspiradas, às vezes até ensaiadas, mas que traga uma mensagem, que mobilize quem está ali. Porque eu acho que a marca do rodeio é isso. A marca do rodeio, não estou falando da PBR. PBR é uma coisa, montaria em touros. Rodeio brasileiro, tradição, tem que ter a oração, tem que ter os fogos, a cascata. Eu acho que isso é uma magia. E eu, como comentarista, muitas vezes, né? Eu fico assistindo, mesmo não participando, mas eu amo. É algo que, sabe, porque remete toda aquela tradição que nos faz ser apaixonado por isso. Verdade. Entendeu? Eu conheci você como Carlos Panda, comentarista de Barretos. Sabia? É bom, a gente teve lá. Panda comentou em Barretos e tal. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Eu realizei esse sonho. Eu confesso que eu tive boas oportunidades, né? Isso aí a gente tem que reconhecer. Eu tive ajuda, tive pessoas que confiaram, né? O próprio Rafael Vilela, como eu era funcionário dele, teve rodeio que eu entregava o papel e comentava dentro da arena para mostrar serviço. Olha que bacana. E isso aí faz com que eu fique muito mais contente e querendo evoluir mais, né? Aí de 2010 para frente eu já comecei a andar com as minhas próprias pernas, né? Digamos assim. E eu tive uma oportunidade com o pessoal que me conhecia. A Juliana Balbo era secretária de rodeios lá em Barretos, e ela me conhecia desde aquele primeiro ano que eu fui com o Rafael. É o Panda que trabalha com o Rafael, né? E depois, esse menino, talvez, na época, né, menino, que agora, menino de jeito, menino de 40 anos não existe, né? E aí, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu tive a oportunidade de um rodeio muito grande, que foi Jaguariúna, em 2011, e que deu uma mudança bem brusca na minha carreira, né? Eu fui 2 semanas, a PBR realizava uma etapa regular na primeira semana, e a segunda semana era o Iron Cowboy. Acho que foi o segundo Iron Cowboy, foi o segundo Iron Cowboy que teve em Jaguariúna. Certo. E eu tive uma oportunidade de mostrar o trabalho lá para comentar as provas cronometradas numa semana e o cutiano na outra. Não era a montaria. Mas é aquilo que eu falo para você, a paixão. Eu sempre estudei muito, eu narro provas, me dá tranquilidade de falar sobre as provas, porque a gente entende um pouco ali, né? A inspiração veio também do Rafael? Sim, do Rafael. Como você falou da fita aí, eu tinha DVD de tudo quanto é rodeio, né? E a gente assistia. Eu, como professor daquele, hein? Não tinha como dar errado. Exatamente. Então eu tive uma boa oportunidade em Jaguariúna, fui bem, né? Eu acho que a melhor dica que eu tive é para que eu me comportasse da mesma maneira que eu me comportava em outros rodeios. Certo. Não na parte de você não se iludir com aquele evento, né? Saber que você está ali porque você fez um trabalho legal, interessante, em outro evento de menor porte, né? E ali você se concentrar. Então eu tive essa oportunidade. E aí de Jaguariúna eu fui chamado para fazer... Eu lembro que foram solicitadas 3 datas da Liga Nacional. E eu só tive uma. E essa uma também foi outra porta muito grande, que foi em Potirendaba. Na oportunidade eu fui. E de lá já me chamaram para ir
para Barretos, mas assim, o Kaká sempre foi o comentarista de Barretos. E às vezes que a PBR esteve lá, o André Metzger também atuou. E eles perceberam que estava ficando muito comprido e viram a possibilidade de levar outros. Então não foi só eu, né? Foram chamados alguns comentaristas que já estavam aparecendo, uma safra nova, um pessoal novo. Certo. Eu lembro que foi o Bruno Ribeiro, foi o Luiz Antônio Peru, lá de Santa Fé do Sul, teve o Donizete Abreu, depois nos outros anos tivemos outras participações. Então em 2011 eu tive a oportunidade de ir, o sonho de todo mundo, segunda, terça e quarta, que era um evento classificatório, que era um interestadual classificatório para os competidores. Certo. E aí entra naquele lance da confiança. O Marcos Abud, na época, diretor de rodeio de Barretos, me viu em Potirendaba, sentiu uma confiança, me levou. E dentro de Barretos eu fiquei muito familiarizado, porque eu tinha amizade com o Kaká, os locutores já me conheciam. E eu entendi que eu tinha que olhar para a porteira, não olhar muito para a arquibancada. Não, porque impressiona assim, a gente não pode ser falso, hipócrita. Não, é verdade sim, chama a atenção você chegar numa arena de Barretos, você vê aquele público, e outra coisa, o legal assim é ver conhecido, sabe? Você está comentando ali, você olhar para o lado, você vê pessoas do Brasil inteiro que te viram. Aí já foi um pouco mais à frente, mas em 2011 abriu a porteira, aí eu trabalhei em 2012 e 13, já era meio que da casa, né? Mas abriram as portas de uma forma anormal. Foram quantos anos de Barretos, então? Foram 3 anos seguidos, foi 2011, 12 e 13. Bacana. 2011 foi um começo, fiz o Internacional, fui convidado, aí foi eu e o Kaká só, né? Olha. Aí 2012 eu já estava mais tranquilo, já estava mais no time. Qualquer incidente tinha eu ali na agulha, né? Como reserva, como step. Mas step em Barretos é bom, né? Nossa. Mas eu tive meu espaço, comentei o rodeio internacional, que eu acho que é o grande desejo de todos os profissionais de comunicação é participar desse rodeio. Mudou minha vida assim, no sentido de... antes eu trabalhava muito para a PBR, né? Trabalhava para os eventos da Liga, fazia alguns eventos do pessoal que me conhecia. Então o Barretos me colocou em outros, né? Fui para Mato Grosso, cheguei para Rondônia por ter tido essa oportunidade de ter esse currículo, né? Falar, esse cara já comentou Barretos, então já chama bem a atenção. Então foram 3 anos muito bons, sabe? Eu criei muitos amigos, retornei para passear assim em 2015, depois em 2018 e rever as pessoas, você vê um respeito, uma lembrança, sabe? Pessoa, Carlão, você está sumido. Falei, não, pessoal, eu tô para um lado diferente aí, né? A gente, mas sem deixar de ir para o rodeio, pelo contrário, eu vejo que os rodeios têm, principalmente São Paulo, tem uma visibilidade maior. Hoje a gente atua em eventos mais para dentro do interior do Brasil, principalmente Minas. Hoje você está atuando mais na Fundão? Isso, esse ano já tive a oportunidade de ir em alguns eventos no norte de Minas, Espírito Santo. Então, são lugares que a gente, digamos assim, a gente leva... O rodeio ele é bem parecido com o futebol, né? O futebol tem as suas... digamos, as suas divisões, né? Então, tem muita gente aparecendo aí na Série A do Brasileirão e a gente joga os campeonatos regionais. Eu vejo dessa maneira, eu vejo que a gente é uma voz nesse interior que gosta, que é apaixonado por rodeio, né? Eu tive a oportunidade, há dias atrás, de estar no Mato Grosso, onde depois de Barretos eu tive a oportunidade de fazer 12 eventos lá em 2014, aí comecei a expandir, né? E eu retornei esses dias num evento em Brasnorte, é uma cidade que praticamente se transformou, sabe? Desses 10 anos que eu tive lá. E o rodeio muito bem produzido. Então a gente vê que o rodeio, ele mesmo regionalizado, ele tem se transformado, tem evoluído muito, né? Então, e Barretos me deu essa condição, né? Me abriu as portas para ir para todo esse interior e trabalhar. E qual foi, dentro desses 3 anos que você trabalhou lá, qual que foi o maior aprendizado que você trouxe na bagagem para estar expandindo aí pelo Brasil? O aprendizado é de entregar tudo o que você pode, sabe? Fazer o seu melhor,
tem que ter paixão por aquilo que você faz. Barretos, eu falo para todo mundo, não é denegrindo de forma nenhuma, de forma negativa, pelo contrário, é positiva. Barretos é um rodeio que exige demais da gente, porque é muito grande, então os horários têm que ser ajustados, o profissionalismo, ali a engrenagem tem que funcionar de qualquer maneira, e então você tem que estar antenado para não ser um dente ali que falha na corrente, entendeu? Tá certo. E então é isso aí que eu percebi. E perceber que o que me trouxe de experiência é que a gente tem que ter humildade, um máximo de humildade. Ali é um evento importantíssimo que você coloca o seu nome no maior do Brasil e da América Latina, mas isso não quer dizer nada, né? E aquele profissional que está ali em Barretos tem que estar lá em Angelândia, por exemplo, que eu fui no norte de Minas, que é uma cidade pequenininha, mas que ama o rodeio. Nós trabalhamos todos os anos juntos na Expo Gêmeos, uma festa de um pequeno porte feito no sítio, na casa do Alisson e do Alan de Souza, mas que entrega de uma forma de maestria todo o profissionalismo do rodeio, com todos os requisitos que o rodeio exerce e que exige hoje, né? Esse ano aí, já que o Alan tá ganhando dinheiro pra caramba, o Alan... Nós vamos ter que conversar melhor, né? A gente tá gravando, pessoal, nessa semana teve o Iron Cowboy americano e o Alan foi o campeão, né? Bacana. A gente tem essa liberdade com eles, eu e o Malboro, amigos, né? Particulares. A gente viu eles crescer, né? Exatamente. Então, isso aí é um orgulho enorme. Eu acho que o Vale do Paraíba não conhece a grandeza dos profissionais que moram aqui, né? Imagina, o Adriano tem uma academia ali em Cachoeira. O Adriano Moraes, né? É o Pelé da nossa montaria em touros. E na atualidade a gente tem peões bons em outros campeonatos, mas Alan de Souza é o número 5 do mundo. Né? Aqui no Brasil, é o que ele falou só falta Jaguariúna, não entendo ele. São os grandes rodeios, aqueles rodeios que a gente assistia no DVD, o cara quer ser campeão. E eles fazem o rodeio da maneira que eles fazem. Esse ano eu vou falar, você ganhou muito dinheiro, você vai colocar um painel de LED e vai fazer transmissão. Levar o Caçapava 1 pra lá, transmitir lá. Vamos fazer a matéria lá. Verdade. Vamos levar o território de peão lá. Vamos plantando a semente desde agora. Cê... E eles, e eu falar a verdade, hein? Eles aderem. Eu acho que aderem com certeza. Viu, Duda? A gente já vai pra Tremembé. É dezembro lá, né? Dezembro. Novembro, Eles estão colocando para novembro, porque dezembro chove demais. Mas o Caçapava On, né? Fazer um trabalho fantástico aí em todo o Vale do Paraíba. Hoje, nessa semana, fazendo a cobertura aí da festa junina que está acontecendo aqui em Caçapava. E o Território de Peão vai percorrer o Brasil. Nós vamos pro trecho também. Com certeza. O Território de Peão é uma voz, sabe, Malboro? Eu vendo você trabalhar aqui, é difícil, cara. É muito difícil. É a primeira vez que eu venho num estúdio e eu viajo muito. A preocupação maior minha é dar conta das viagens. Eu viajo, muitas vezes eu chego num dia, vou no outro. Mas se dispor com um material como esse aqui, de alta tecnologia, para poder transmitir, tem que acreditar demais, sabe? O Duda está de parabéns aí, de acreditar na gente. E o nosso trabalho é minucioso. Né? Hoje a gente está fazendo um programa aqui, mas esse programa ele tem que ser reciclado, não comigo, mas com outros profissionais, mostrando outros valores, trazendo mais gente para entender o nosso esporte. Né? Hoje, o nosso Vale do Paraíba ele sofre muito daquilo que eu falei sobre a urbanização, e hoje em dia, com a internet, existe muita desinformação. Né? Desinformação de que forma? Hoje o povo político fala muito de fake news, né? Mas as fake news já acontecem no rodeio desde que ele é rodeio. Verdade. Né? Sobre maus tratos a animais, sobre as coisas que acontecem no rodeio. O passado do rodeio, com certeza, não é o mais puro, não é o mais bonito, mas hoje o rodeio é totalmente diferente de quando você assistia. Exatamente. Não é verdade? Exato. Então, hoje existe um profissionalismo em todos os aspectos. E o primeiro aspecto no qual o rodeio é profissional, hoje em dia, é a relação do animal. Né? Hoje, o animal... ele não é um animal que vai para pular, ele é um atleta, ele é preparado. Hoje nós temos touros avaliados em R$1 milhão. Né? Então, hoje em dia, qualquer touro, a gente usa um termo no meio,
que era touro de serviço. O que era? Era um touro que dava uma nota razoável. Né? Ele não decepcionava. Hoje não existe isso. Hoje os touros são preparados para dar o seu melhor. Hoje os touros estão indo jovens. Mas por quê? Porque tem preparação, porque tem carga genética. Então existe muita desinformação. Exato. Né? E a gente luta contra isso, contra a cultura, né? Porque na hora que o rodeio se diminuiu por causa disso, os shows artísticos, músicos, né? Musical, tomou o espaço. Né? E hoje eu vejo que... Hoje não, mas eu acho que é a junção perfeita, rodeio e show. Num tanto que tenhamos uma organização, tenhamos um planejamento. Acho que falta muito ainda em rodeios do interior, planejamento sobre a festa, né? Então, prioriza-se um show que você desembolsa R$200 mil. Estou falando um show, né? Não sei, existem shows de inúmeros valores. Mas um show de R$200 mil, você valoriza um show que vai durar na faixa de 2 horas. E o show do rodeio se separa a metade desse valor para fazer um show todo dia, né? Então, aperta, fica complicado. Eu acho que a questão econômica também mudou muito, né? Pós-pandemia, os valores para se locomover, consequentemente, os valores de cachê mudaram, tanto para os artistas musicais, para os profissionais. Para a gente hoje sair de casa é muito caro. As pessoas falam, como assim muito caro? Se você colocar na ponta do lápis o desgaste que tem o veículo, o que se consome para ir, e para se manter, o que você falou, manter em forma digna, né? Você tá hospedado num lugar legal, você ter como descansar, principalmente a gente da voz, sabe? Parece uma enjoeira. O Barra Mansa, ele falava para mim assim, ó, Marlboro, o melhor remédio para voz é o descanso. Viu, meu filho? Não tem nada melhor. É o que ele sempre deixou claro. Uma das melhores vozes que eu já vi do rodeio brasileiro disparado chama-se Barra Mansa, né? Que Deus o tenha. A humildade do Barra Mansa é algo contagiante. Trabalhei já com ele, né, em várias ocasiões. Já fiz também sonoplastia para ele em algumas situações. Muitas pessoas não sabem, comecei no rodeio como locutor em 92, depois passei um pouco a fazer sonoplastia, mas a minha paixão é a comunicação. O meu último CD, que é o Arena dos Brutos, foi o último trabalho em vida do Barra Mansa. Tem a participação especial do Barra Mansa. É que nem eu falei no começo da nossa entrevista. Eu aprendi a narrar rodeio com o Wilson Biscoito de Tupã, mas o timbre não tem jeito. Sou mensageiro da alegria, portador da esperança. Alô, meu povo, aqui quem fala é o Barra Mansa, pessoal. Será? Esse verso aí nós decoramos, né? Era o Bailão de Peão 2. Exato. Voltando àquele assunto que você tinha falado da Casa da Barcelona, né? Foi uma época de ouro do rodeio. E vários locutores tiveram essa oportunidade, né? O Asa Branca, de lançar o seu CD. Aí veio o projeto Bailão de Peão, lançou o Marco Brasil. O segundo bailão eram 3 locutores. Eu decorava, né? Apaixonado mesmo. Tava o Barra Mansa, o Leandro Sato. Você é um grande estudioso, né? Da arte do rodeio. Acabou que eu acho que isso aí que me direcionou a ser comentarista, né? Certo. Eu quero até mandar um abraço especial aqui. O Noel Homem de Melo Júnior, Noel Júnior, lá de Pinda, ele, juiz de provas cronometradas. Esse ano ele inteirou 30 anos em Divinópolis, um rodeio, o maior rodeio de Minas hoje, né? E o Noel, lá de Pinda, atuou muitos anos nos principais arenas do Brasil como juiz de prova cronometrada. Ele fazia as 4 modalidades, né? Que era o laço individual, o laço em dupla, os 3 tambores e o bulldog. E o Rafael se lançou no mercado através do Noel, né? O Noel que falou, tem uma área aqui, eu sei que você quer falar touro, montar em touro. Todo mundo queria, né? Ser o locutor da arena. E aí surgiu esse espaço, o Rafael aproveitou muito bem e posteriormente aconteceu comigo, né? O Noel observando que eu sabia tudo, né? Eu ia no rodeio com eles para narrar prova, mas eu ia ver o sorteio, eu sabia que aquele touro tinha proporcionado a nota tal para o fulano em outro rodeio.
E o Noel falou isso aí, Carlão, você já viu o trabalho do Kaká? Eu falei, já. Ele falou, por que você não tenta fazer? E eu não tinha, na época não tinha. E eu lembro que o primeiro rodeio que eu comentei, que foi essa virada de chave, foi um rodeio que era realizado no Padre Eterno, em Tremembé. Um bairro, né? Padre Eterno era uma comunidade. E era um rodeio que juntava bastante peão, sabe? Uhum. E eu lembro que a boiada de Pinda, a boiada do Apocalipse, era doada, porque tinha uma parceria, fazia um rodeio legal e dava um prêmio bom. Era uma moto na época. E o Sávio Sacramento, Sávio sempre participando, realizava alguns rodeios ali em Pinda. Uhum. E eu ia para pedir uma oportunidade para falar, porque eu queria ser locutor também. Entendi. Eu queria tomar o lugar de vocês. Não, é verdade, eu brinco assim, mas eu queria ser locutor, né? Minha inspiração... Queria ser mais um companheiro de trabalho. Com certeza, eu me inspirei nos locutores aqui da região, né? Aqui em Caçapava nós temos dois, que além de você, né? Agora, o Eduardo Matos. Isso. E o Rodrigo Marques, né? Isso. São amigos hoje. A gente tem a alegria de compartilhar em algum evento ou outro, a gente tem a alegria de compartilhar a comunicação. Uhum. Mas eu me inspirava e ia atrás deles, né? Do biscoito. Nossa, eu perturbava o biscoito para falar uma, duas. E aí, o Sávio um dia falou assim, nossa, rapaz, eu tava querendo trazer um comentarista aqui, só que eu não vou ter o dinheiro porque o Flavinho é um amigo nosso. O Flavinho, lá de Jacareí. Certo. Ele era peão e ele estava parado. Então o pessoal falou, vamos pegar o Flavinho, que é um bom peão, entende, né? Uhum. E aí o Flavinho pediu um cachê para ele na época. E eu estava na época, eu não tinha cachê ainda. Sim, começo, né? E daí foi um começo. Eu tive a oportunidade, porque eu conhecia bem a boiada da Apocalipse, eu frequentava a fazenda da Apocalipse, conhecia boa parte dos peões. E eu me senti muito à vontade para fazer os comentários, sabe? Certo. Me senti muito à vontade e eu vi e falei, opa, parece que acho que é aí que é melhor. Larga a mão da locução, não tem esse fôlego todo, não. E é verdade, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Ver o que... Onde que encaixa, né? Será que eu vou bem aqui? Né? Será que a minha locução está sendo boa? Eu falo isso direto pro Vaguinho. Vaguinho, você tá indo bem onde você tá. O Wagner Duarte, isso. Né? Menino muito bom, menino novo, tem voz boa. Trilhar o caminho. Exatamente. E aí foi aonde mudou, né? Daí depois o Renato Garcia, que era um cara que me dava oportunidades para ser locutor, já começou a me chamar como comentarista, depois o Biro, quem realizava rodeio aqui na região. Ok. E depois eu tive essa oportunidade de Barreto, essa virada aí com a temporada, junto com o Rafael, comecei a conhecer um pessoal diferente, né? Aham, tá certo. Deixa eu falar para você agora, eu quero saber a sua opinião a respeito das ONGs, né? O trabalho que as ONGs fazem dentro do rodeio, dentro das festas. O que você tem para falar em defesa do nosso esporte? Eu vejo a questão de ONGs, a questão da defesa animal, né? Defesa do animal, ela se polarizou muito. Então, o que acontece? Se humanizou demais os animais. Como assim, Carlão? Hoje, né? Hoje as pessoas constituem família, hoje o animal se torna membro da família. Exatamente. Não acho nada disso errado. Eu acho maravilhoso, né? Os animais têm que ser mais preservados. Agora, o que acontece? Acontece que é como se fosse uma questão religiosa, a pessoa não aceita ouvir outra coisa, né? Nós do rodeio, por termos o contato e amarmos o esporte, a gente defende e a gente não vê nada de extraordinário em um touro ser montado. Exato. Né? Então, por quê? Porque o touro, perguntaram assim para mim, por que vaca não vai no rodeio? Porque o touro tem uma estrutura física que pode ser montado. A vaca ela não tem essa estrutura física. Nos equinos tem uma diferença. As éguas têm uma estrutura semelhantes dos cavalos, dos machos. Então, não afeta a estrutura física, biológica do animal. Agora, em questão às ONGs, eu acho que é uma distância muito grande. Elas se distanciam
de uma maneira que não se abrem para um debate, um diálogo. Debate não, é um diálogo que você falou. Hoje em dia, o rodeio está tendo uma estrutura de apresentar tudo que é feito, né? Hoje em dia, se você for num evento, qualquer rodeio que você for, evidentemente que existem rodeios bem pequenos, são realizados dentro de uma arena particular, mas a maioria deles, eventos que onde você paga um ingresso ou você passa por uma entrada, para ele acontecer, tem que ter o mínimo de condições de bem-estar do animal. O que significa isso? Os animais, se ficarem no recinto, tem que ter uma acomodação adequada. Eles só vão para as querências, que são as querências são são os lugares onde eles ficam acondicionados, de lá eles são embretados, né? São Exato. colocados no brete para depois serem montados. Os animais têm uma condição que é prevista em lei. E essa condição tem como responsável um médico veterinário. Então, todos os eventos nós temos, a turma fala que é o RT, o responsável técnico. Exato. Todos os eventos têm um responsável técnico que é um médico veterinário capacitado, credenciado, né? Ele tem que estar em totais condições com o governo, no caso aqui de São Paulo, e isso acontece no Brasil inteiro. Okay. Então, o evento ele tem toda a preparação para que o animal não passe nenhum mal-estar, e sim o bem-estar, né? E então, hoje os touros de rodeio são muito bem preparados. Os nossos veterinários são os que mais trabalham, porque eles acompanham a chegada do animal, não só no rodeio, né? Eles têm que acompanhar o lugar que esses animais estão acomodados, exato, né? A condição física. Um animal chega no rodeio, ele é inspecionado para ver se existe alguma coisa, se ele está em conformidade para a competição. Então, o animal que está ali para a competição, ele já foi inspecionado, ele foi avaliado e habilitado. Um touro que não tem condições de se apresentar, de pular, ele não chega. E toda essa informação, a gente, digamos, esse aqui está sendo um ótimo canal de comunicação para isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso. É para isso que nós estamos aí com o território de peão. Exatamente. O que acontece com as ONGs é a falta desse diálogo, sabe? É você não aceitar. Eu falo que é igual religião, né? Eu falo que a partir do momento que a religião coloca para você que você é a única religião e a salvação só existe nela, alguma coisa está de errado. Então, assim, nós não temos a verdade absoluta, porém, as ONGs também não têm a verdade absoluta. Eu acho que tenha um consenso, eu acho que é evidência se há maltrato ou não. Hoje nós temos uma legislação, então o rodeio acontece dentro de uma legislação já prevista. Exato. Agora, se houver, tem que mudar, vamos analisar, eu acho que daí já é uma questão que tem que ter muito debate. Tem a questão científica, que não é levada em consideração. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas entram naquilo que eu falei para você de má informação, a fake news, né? Que o rodeio já vi faz tempo. Que animal é pressionado. O animal de pulo, ele hoje em dia já está tendo esse trabalho genético, né, de separação. Mas os animais que são separados para o pulo, você pode ir numa fazenda, separar 100 touros, né, aproximadamente 20 arroba que a gente fala, né, que já é um touro quase adulto, né? Você pode colocar o aparelho, né, de sedem, que é usado, né, na parte posterior, na parte traseira do animal, que existe um mito que o animal tem os testículos apertados. Isso aí é comprovado cientificamente, que não existe isso aí. Por quê? Porque foi um estudo feito pelo professor Tenório, é um estudo que dá bastante visibilidade sobre isso. Por quê? Porque os animais foram, no estudo que ele fez o animal passar pela montaria, aquele aparelho que é o sedem, que todo mundo fala que aperta o testículo, continuar no touro, vestido no touro, e o touro ser submetido a várias outras situações de comportamento. Por exemplo, o animal, depois que ele pula, ele consegue comer, certo, se alimentar. Outro ponto, o animal,
depois de ser montado, ele foi demonstrado libido, quer dizer, ele tem interesse em fazer a cobertura de uma fêmea. De uma fêmea. Como que se ele tivesse com dor, ele faria isso? Não tem sentido, né? O animal pula por habilidade e instinto. Mas isso Ele também quer acontece com vacas. Sim. Tem vaca que dá mais leite, tem vaca que não serve. Exatamente, você chegou no ponto certo. O animal tem aptidão para aquilo. Exato. Hoje, as raças bovinas, por exemplo, elas trabalham em cima de características e aptidões. O animal de rodeio hoje está nos Estados Unidos, isso aí já é ultrapassada essa discussão. Mas lá os animais são preparados geneticamente. Então, o animal que pula lá nos Estados Unidos, ele já tem uma carga de, no mínimo, 30 anos de seleção genética. Aqui no Brasil, estamos começando a ter essa resposta desse trabalho de genética, né? Então, eu acho que existe muita desinformação. Eu acho que o nosso meio também precisa se organizar mais para comunicar com esse povo, né? Porque houve muito distanciamento do povo do rodeio. Rodeio, a gente é bom e a gente se resolve. E isso não resolveu. Tá? Hoje, aos poucos, tem essa informação. Eu acho que os meios de comunicação de grande força ainda gatinham, mas já tivemos alguns pontos, né? Por exemplo, uma PBR sendo transmitida no canal do Sport TV, né? No caso, foi quando o Vitinho foi bicampeão mundial. Eu acho que é uma conquista muito grande, né? Hoje nós temos canais, o BR TV Max. Para quem não sabe quem é? É José Vitor Leme, né? Ele é bicampeão mundial, um mega talento que chegou em 2 anos, foi campeão mundial e bicampeão. Foi o primeiro competidor a ser bicampeão mundial consecutivamente, né? Perfeito. Nós temos vários bi e tricampeões que não foram consecutivamente. E então, assim, eu acho que o rodeio conquista, mas tem muito mais a conquistar. Okay. E projetos que integrem essas pessoas que estão tendo esse... Antes, a gente emenda um assunto no outro, mas a Expovap, que eu falei para você que era do lado de casa, tinha exposição. Né? E na exposição a gente conhecia o gado bovino, o gado equino, o gado caprino, né? O suíno. Então a gente sabia o que era mais ou menos a roça. Né? E o rodeio, junto com isso, era o esporte da roça. Entendi. Né? Vamos desafiar o touro, porque o touro é o maior animal dos bovinos, é o grande desafio. Entendi. O cavalo redomão era o desafio. Exatamente. Né? E hoje eu vejo projetos como o Rodeio em Carneiros, que é um projeto do Cowboy do Futuro, faz com que a criança tenha uma proximidade com esse mundo e seja um futuro fã de rodeio ou até profissional de rodeio. Bacana demais. Olha, pegando um gancho aí no que você falou sobre aptidão. Tá, tudo bem. O pessoal colocou uma tapa assim e só vê o rodeio. Os cachorros pastoreiros, ele também tem aptidão por aquilo. Então, eles são maltratados para fazer aquilo? É isso que eu quero que vocês me respondam, que deixam aqui nos comentários aqui. Então, o animal, a raça do animal, né, ele foi feito por Deus para aquilo. Né? É claro que assim, existem algumas provas, algumas coisas que tem que ter um treinamento, mas se você parar para analisar o rodeio, maltrata os animais. Peraí, e os pastoreiros, né? Que são animais fantásticos, fazem um trabalho fantástico, não somente no sítio, mas também nas exposições. Eles não sofrem nenhum tipo de pressão ou coisa parecida para estarem ali. Com certeza, são animais diferenciados, né? Então. São animais que entram na questão da aptidão. Esses dias eu vejo nas provas equestres, a gente tem uma diversidade maior, né, de provas. Então, temos provas de laço, que o animal demonstra ali toda a sua habilidade com o cavaleiro. Hoje, né? Oficial, credenciado, quais são as provas que tem hoje na atualidade? Então, nós temos a grande referência hoje dos animais de competição, principalmente equinos, através da ABQM, né? Associação Brasileira do Quarto de Milha. Porque ali dentro, o quarto de milha é um cavalo bastante versátil e um cavalo de trabalho. Não que os outros não sejam, mas é um animal que expandiu demais, né? Veio muita coisa
importada dos Estados Unidos. Então, tem os animais de velocidade, que são animais dos 3 tambores, são animais que são usados nas provas de rédea. É um animal que tem uma sensibilidade muito grande e ele carrega isso aí. Então, são inúmeras provas, sabe? É difícil até da gente enumerar. Vai da vaquejada até os 3 tambores, né? Então, tem provas... A vaquejada exige demais do animal, né? Uhum. Só que a gente vê o cavalo... Essas são as provas westerns, digamos assim, certo, que vieram dos Estados Unidos, provas de apartação, provas de velocidade, de habilidade do animal, né? E outros esportes que muitas vezes não são questionados e onde os animais são até mais exigidos, né? Nós temos cavalos de corrida, temos cavalos de enduro, são muitos com sangue árabe, que são animais de maior resistência, né? É avaliada a capacidade de resistência do animal, quanto tempo que ele consegue percorrer, qual a quilometragem, quanto tempo. São animais que são muito mais exigidos que os do rodeio, né? O hipismo, que é um esporte bastante elitizado, né? Os animais são atletas que ficam sempre em 24 horas, são observados para que não tenham lesão, são tratados, acontecem assim, lesões, como um atleta de futebol. Exato. O cara esticou a perna ali, estendeu a perna. O cavalo pode ter isso aí também. Mas eles são, no geral... Eles são preparados para que não tenham essas lesões, né? Tem acomodações acomodações e tratamento para que não aconteça isso. Então eu vejo assim, você falou do cão de pastoreio, né? Nós temos o cão que tem a função de ficar no colo, são os mini toys, são cachorros de estimação, né? E tem os cachorros que são verdadeiros cães de guarda, cães de pastoreio, são animais que percorrem quilômetros, né? Então eu vejo que a lance da aptidão, isso aí, essa percepção da aptidão do animal vem com o esporte, vem com informação, vem com exposição. Exatamente. Que a gente está muito carente, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de explicar isso aí, muda bastante a visão. Eu tenho muitos amigos de diversas como é que eu posso dizer, mercado, de nicho, de outras visões, né? E o que eu mais trabalho, o que eu mais passo explicando como que funciona o esporte, né? Como que funciona para um touro pular. Exato. Né? Então eu vejo que acaba que tudo resume na informação. Se nós tivermos a condição da pessoa se informar, talvez ela não dissemine informações erradas sobre o esporte, né? Exatamente. E como que você vê, você que é aqui do Vale do Paraíba, eu falo de uma forma em geral aqui, no Vale do Paraíba, aqui na nossa região. Como que você enxerga o rodeio daqui a 10 anos? Bem, eu confesso para você que eu fico muito pouco aqui, né? O Marlboro, faço poucos eventos e acaba que alguns eventos que acontecem mais próximos a gente está em outro lugar, não tem a possibilidade de ver como está, mas a gente se comunica um pouco. Eu vejo que nós temos um potencial muito grande ainda para retomar aquela época de ouro de exposições, né? Jacareí tem feito isso, não é fácil porque a FAPI já era um evento, um mega evento, e hoje a Expo Agro está tentando repor esse espaço que foi perdido, né, com a ausência do evento. Perfeito. Pindamonhangaba, por exemplo, 2012 foi o último evento que teve rodeio, não teve montaria em touros, mas teve rodeio, provas e exposição. E o sindicato naquela época estava muito, digamos assim, limitado para realizar os seus eventos. Hoje o sindicato está melhor estruturado, as festas tradicionais têm ganho o seu destaque, né? Eventos menores, mas importantes, né? Uhum. E eu vejo que o Vale do Paraíba tem 10 anos aí para esses 10 anos futuros
para fazer o melhor, sabe? Para fazer com que o Vale retome o seu lugar de destaque no rodeio, sabe? Com premiações, com profissionais. Aí você falou da Expo Gêmeos. A Expo Gêmeos consegue reunir cowboys de vários lugares pela amizade dos gêmeos, né? Pelo nome de Alisson e Alain de Souza dentro do esporte. Exato. E eles, dentro daquilo da possibilidade deles, eles fazem, né? É um evento particular. Para se tomar um lugar, um rumo maior, precisa de investimento, precisa, né, de uma estrutura que ainda talvez não tenha. Mas eu acredito que nós temos sim um público que gosta de rodeio. O povo do Vale do Paraíba, a gente tem uma influência muito forte do sul de Minas, muito, né, Minas, São José dos Campos, tem até a festa do mineiro, né? Exatamente, Então, e a gente vai ver aqui Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, é muita gente que vem ali da roça, vem de Lagoinha, vem de Redenção, pessoal que veio do entorno que é bem sertanejo. Então eu acho não, tenho certeza, o Vale tem uma vocação boa para o esporte rodeio, as provas equestres. Prova disso que a gente vê que boa parte dos rodeios pequenos, que a gente chama, né, eventos de menor porte, tem sido sucesso. Perfeito, tem dotado, né? Tem tido êxito, né? Então eu acho que o Vale, se tiver uma comunicação boa dos organizadores de evento, né, eu acredito que a gente pode evoluir bastante. E tem bastante talento aí que pode contribuir. Bacana demais. Olha, quero agradecer demais a sua presença aqui. Você vai ter que voltar num outro dia para a gente falar somente da sua parte de locução nas provas equestres, tá? Ótimo, tranquilo. Aqui o tempo é corrido, a gente quer agradecer demais, mas antes de encerrar, se eu deixei aqui uma porteira fechada, a porteira fica aberta aí para você falar algo que não seja citado, não tinha citado aqui no Malboro, podcast. Um podcast desse, eu só tenho que parabenizar você, né, a Caçapava On pela iniciativa. É um desafio muito grande. E vocês toparam, então, desde já eu quero parabenizá-los, incentivá-los. Pode contar comigo aí nas redes sociais. Obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus que tem permitido eu viver essa vida. Eu sou apaixonado pelo rodeio e eu tenho muito orgulho da trajetória que eu fiz, apesar dos erros, mas acredito que os acertos aí vêm depois de muito aprendizado. Agradeço a minha família, né? Hoje sou eu e minha mãe lá em Pinda, Dona Nália. Muito obrigado por apoiar e incentivar os amigos. E agradecer a todos aqueles que confiaram, né, no começo, amigos que estarão assistindo. Eu só tenho gratidão e dizer que o Carlos Panda está disponível para tudo que for enaltecer e melhorar o nosso esporte no Brasil. E quem quiser acompanhar é @CarlosPanda no Instagram. Ali você vai ver semanalmente. Eu já estou preparando uma equipe aí que está acompanhando a gente aqui. Quero do ano que vem para frente, eu tenho esse projeto de fazer um conteúdo Como é que chama o menino ali? O Bruno 2S. Aê, Bruno 2S. O B2S já vai com a gente aí nos rodeios. Já vai montar. Ano passado ele já fez um tour e a gente tem um projeto aí de fazer trazer um conteúdo mais próximo do rodeio. Mas por enquanto, @CarlosPanda Rodeio, você acompanha lá a nossa agenda, os lugares que a gente tem passado. Bacana, Carlos Panda, diretamente aqui do estúdio do Caçapava On. E para encerrar, vamos mostrar um pouquinho a dinâmica que é a locução de rodeio e também a parte do comentarista, para o povo que ama o rodeio ver um pouquinho do que a gente faz lá nas arenas do Brasil, tá bom? Vambora! Cavaleiro que sai agora é Alain de Souza. Ele é de Taubaté. Touro pra ele é touro bem 10. É touro do Tércio Miranda, Carlos Panda. Um dos mais premiados cowboys do Brasil. O 5º melhor cowboy na temporada de 2024 da PBR. Premiadíssimo, tem tudo pra fazer um ótimo conjunto com esse animal. Ele vem agora no portão do Caçapava On. O que podemos esperar dessa montaria, Carlos Panda? O Touro Ben 10 proporciona notas na casa de 90 pontos, é o que precisa. E o Alain é capacitadíssimo para, junto com esse touro, realizar um bom conjunto e ter a melhor nota do nosso evento.
é o recém-campeão de Americana. Vai embora, Alan de Souza abriu a porteira, vai embora o cowboy. Ele vai no bem 10, linda Colosso, sensacional, jogando o braço, jogando tudo. Colosso, vem aí uma monstra, pode pular. Sensacional, montaria do Taubatense. Alan de Souza saiu no bem 10 e fez uma linda gineteada, Carlos Panda. O bem 10 teve um ótimo desempenho, um animal que exerce os quesitos observados pelos juízes, tem bastante impulsão, giro e giro rápido. Além da altura dos pulos, tem um giro rápido para a direita e o Alan flexiona o joelho, é do jeito que ele gosta, braço jogado atrás da nuca, neutralizada toda a força do animal. Ele foi avaliado 90 pontos. Tá aí, moçada, mais uma vez, obrigado a todos os telespectadores aqui do programa Território de Peão, do podcast Território de Peão, hoje com Carlos Panda, uma figura fantástica, uma figura ilustre na comunicação do rodeio brasileiro, e semana que vem nós estamos de volta aqui com mais um podcast Território de Peão. Valeu, Carlos Panda! Valeu, Malboro, tamo junto!